E aí galera, bem-vindos ao canal Flamarques. Você que ainda não é inscrito, por favor se inscreva, que isso é muito importante para o prosseguimento do meu trabalho, tá? E lembra, acione o sininho, a gente está produzindo material agora sobre elementos táticos, plataforma de jogo, e é interessante a gente estar sempre contando com a presença de vocês e também, claro, com a audiência qualificada dos amigos. Então vamos que vamos, galera. Mais uma vez, quem puder, se inscreva, por favor, e compartilhe para que mais rubro-negros possam ter acesso aqui ao nosso canal. Vamos falar sobre questão tática mais uma vez. A gente está em momento de mercado da bola e a gente sabe que mercado da bola é aquela situação, né? A gente às vezes pensa em certos jogadores, mas não sabemos se esse jogador realmente vai agregar alguma coisa dentro da plataforma utilizada do time. No vídeo anterior, a gente consegue trazer algumas ferramentas sobre isso. A gente mostra que algumas movimentações dentro da plataforma utilizada pelo Flamengo hoje, que é o 4-2-3-1. Nós vamos dentro dessa série trazer primeiro os pontos fortes, né? Trazendo aqui algumas situações que esse tipo de formatação tática dentro de campo funciona, e também a movimentação em si. E aí a gente vai mostrar o que, que ela te traz de vantagem e de benefício. E na forma de também no momento de ataque e no momento de defesa. Quais são os corredores que são utilizados, a forma que os atletas se utilizam no corredor, qual a movimentação que se tem, e aí a gente vai ver algumas das variações que se apresentam. Vamos trazer aqui, montei aqui uma dinâmica e vou trazer, no caso nesse próximo vídeo, que eu vou deixar a inscrição no final, o link no final desse vídeo, e quem puder, por favor, entrar lá e assistir, vai ser muito enriquecedor, tanto para vocês quanto para mim. Hoje nós vamos falar, primeiramente, vamos trazer aqui. Vamos lá, galera. Aqui eu estou trazendo uma movimentação, né? Essa aqui não vai ter nada de movimento nessa imagem, mas aqui a gente consegue ver algumas dinâmicas do que é o 4-2-3-1. Para quem não sabe, o 4-2-3-1 é uma variação tática, né, do 4-4-2. Nós defendemos no 4-4-2. Só que o que acontece? Nessa área de meio campo ali, onde você tem os dois volantes, como a maioria do pessoal conhece como volante, a gente usa meias, né? São meias, são centrais. Onde nós temos esses dois centrais são jogadores box to box. Isso começou sendo utilizado muito largamente na Europa, nesse tipo de plataforma de jogo. Ficou muito comum, é uma das mais comuns utilizadas no momento. E o que, que acontece? A diferença que nós temos de lá para cá é o que? É que no Brasil nós temos laterais brasileiro, a brasileira, né? Que são os laterais que apoiam bastante. Então, em certos momentos, e nós tínhamos apenas os quatro defensores, que são os dois zagueiros mais os dois laterais, ficavam um pouco mais, avançavam os dois meios centrais e aí chegava lá na frente, tinha os dois atacantes com os dois pontas bem abertos. Esses pontas, no primeiro momento, eles que atacavam a profundidade, eles que davam que abriam, alargavam o campo na última linha. Com o tempo, isso, né, aqui no Brasil ficou um pouco diferente, pois nós temos laterais, ou havíamos uma grande quantidade de laterais que conseguiam fazer ultrapassagem. Então jogavam de forma ofensiva, fazendo ultrapassagem, atacando o espaço ao fundo, e esses meias acabaram afunilando um pouquinho mais. Esses pontas entraram um pouquinho mais. E a gente consegue ver o Azinho ali, olha. Então, os pontas entraram, afunilaram um pouco mais. E aí aqui a gente tem a passagem desses laterais que a brasileira, né? Nós temos tínhamos pelo menos uma grande quantidade e capacidade de gerar esse tipo de jogador, né? Lateral que ataca o espaço, que chega ao fundo, que cruza bem. Nós tínhamos esse tipo de situação, então essa foi uma das modificações dessa plataforma. E também uma outra situação, quando os jogos eram espelhados, todo mundo jogando 4-4-2, batendo um de frente com o outro, nós tínhamos um espelhamento, né? Então assim, ficavam a gente individualizava a marcação, ficava sempre mano a mano, né? Cada parte do campo. E aí,
para poder ter uma vantagem, para poder melhorar essa vantagem no meio-campo, puxou-se um dos atacantes para o meio. E aí, ao invés de você ter dois volantes batendo com dois volantes, você tinha dois volantes e mais um meia. Então, você fazia a vantagem ali numérica de jogadores. E aí você conseguia ter essa vantagem no meio de campo. Lá na última linha, o atacante precisou criar um pouco mais de mobilidade para conseguir segurar esses zagueiros. Então nós tínhamos ali dois zagueiros do outro time tendo para poder segurar esse jogador. E os dois laterais dele estava já, né, pronto, esperando os dois pontos. E lá no meio a gente tinha superioridade, porque o outro time tinha dois atacantes. E aí ele ficava em igualdade na nossa última linha. Mas em compensação, a gente tinha um jogador a mais na zona mais perigosa, que é no corredor central principalmente, e construindo por dentro. Então ali conseguisse gerar um pouco mais de vantagem. Então essas são alguns dos pontos que a gente tem que levantar desse sistema que facilitou. Mas é só isso, Bruno, que esse sistema trouxe de vantagem? Não, na verdade, os volantes passaram a ser jogadores muito mais efetivos durante o jogo, são volantes que armam. Então, precisa-se ter dois jogadores de muita capacidade física e também capacidade de criação, sejam jogadores inteligentes, que saibam se posicionar bem para conseguir gerar as vantagens necessárias, tanto para efetuar os passes, tanto para poder, numa recomposição, saber o lugar certo de onde fechar as linhas de passe, onde está para poder não correr risco ou não gerar risco com a sua saída de bola. Então, assim, os dois passaram a ser jogadores importantíssimos dentro dessa nova ótica. E os pontas invertidos também acabaram sendo um outro ponto importante, pois além de eles darem essa profundidade, serem atletas que consigam ter velocidade para puxar um contra-ataque, são atletas rápidos, fortes no 1 contra 1, você ainda tem a vantagem desse cara, né, vir para dentro com o pé trocado, ele consegue bater no gol, porque se você põe um canhoto jogando pela direita, ele vai puxar para dentro, vai se associar a outros jogadores, vai dar espaço para a ultrapassagem do lateral, e ele tem a vantagem ainda de servir o atacante na área fazendo cruzamento ou bater direto no gol. E é uma bola mais perigosa, porque ela tende a fechar para dentro do gol. A curva, a parábola que ela faz é para dentro e não para fora. Então, assim, é uma outra arma. Então, você tem dois caras invertidos dos dois lados. Você consegue ter um pouco mais de finalização. Um outro ponto importante são os centroavantes, que cada vez mais dinâmico, de mais movimentação. O cara vai fixar a marcação, mas tem que ser um cara ágil, um cara que consegue vir para fazer o pivô, um cara que consegue utilizar um pouco de velocidade, um cara que seja bom finalizador, um cara que sabe se associar para poder construir jogadas, porque ele vai ter um meia logo circulando atrás dele ali. Então ele precisa ter um pouco mais de dinâmica para saber utilizar essa situação. Saber sair para criar o espaço, arrastar a marcação para criar espaço para esse jogador passar. Então, assim, são situações que a gente precisa ver. E aí, a outra situação é esse meia mesmo, o meia ofensivo que circula por trás do atacante. Essa é uma nova dinâmica, era uma nova dinâmica na época, galera. Hoje é largamente utilizado, na questão dessa mutação ou dessa transformação desse 4-4-2 num 4-2-3-1. Então a gente tem essa situação como vantagem que foi criada. Esses jogadores tendo ali um jogador de muita capacidade criativa e também de boa finalização que chega ao último terço para ajudar. E na parte defensiva ele volta e fica lado a lado com o atacante. Quando o Flamengo, qualquer outro time que joga nessa plataforma, quiser defender no 4-4-2, que é o que normalmente acontece, né? Defensivamente, esses dois jogadores eles ficam lado a lado. E aí fecha-se primeira linha com 4, segunda linha com 4. Se necessário for, um dos volantes entra também, faz uma linha de 5, e aí você traz um desses meias, traz o meia para integrar essa linha de 4 ali com 4 jogadores e fica só o atacante lá na frente. Então, assim, são algumas variações importantes que trouxe esse sistema. Mas, no mais, que a gente pode destacar que é um sistema muito utilizado e que ele precisa preponderantemente de jogadores que sejam bons passadores. E principalmente ter dois box-to-box no meio campo. No primeiro momento, os laterais ficavam na primeira linha
com 4, que era os 2 zagueiros mais os 2 laterais. Depois essa linha de laterais andaram um pouquinho mais para frente e também tivemos aí a segunda linha formada por 2 meios-campistas e 2 pontas. Esses pontas andaram um pouco mais para frente, criaram uma linha junto com esse outro meia ofensivo e o atacante um pouquinho mais à frente. Então essas são as principais modificações que aconteceram no 4-4-2, lembrando que é uma variação, galera. É estático? Não, não é estático. Há muitas movimentações que são feitas e peço a galera que ainda não é inscrito, se inscreva por favor no canal e vou trazer um novo vídeo e aí sim, nós temos a dinâmica mostrando em movimentação para poder fixar um pouco melhor o conteúdo. Galera, aquele abraço, tá?